Este é o canal Mistérios Revelados, o Pregador. Desde já eu peço a você que deixe aí o seu like, ajude o nosso canal. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida grandemente, você contribuindo para esse trabalho, em nome de Jesus. Deixando seu like, compartilhando os vídeos, tá legal? E dando continuidade, em nome de Jesus, para isso. Amém? Então, esse vídeo é para apresentar a vocês o conteúdo que nós vamos falar em nome de Jesus no decorrer de todo esse vídeo, em nome do Senhor. Gostaria de fazer agora uma oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. O Senhor colocou em nosso coração este propósito. E nós acreditamos, abraçamos, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco em todo o tempo, em tudo que viermos a fazer, em nome de Jesus. Portanto, neste momento, pedimos a Tua direção, que seja o Teu Espírito Santo a falar e acrescentar os seus valores à nossa vida, e abençoar aqueles que estarão nos ouvindo também, Senhor, e nos assistindo. Pai, entregamos tudo e todos, e receba o nosso louvor e a nossa adoração neste momento, e acrescente, fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém. Graças a Deus. Vamos entrar, gostaria de trazer logo como uma introdução, como uma ideia, né, daquilo que nós vamos falar no decorrer de todos os vídeos que serão lançados. Em Hebreus capítulo 5, no capítulo 5, a partir do versículo 12, aqui nós vamos entender e compreender qual é a ideia exata, né, de como que a igreja precisa se aperfeiçoar. Aqui em Hebreus capítulo 5 fala diretamente daquilo que nós vamos tratar. Então, acompanhe comigo. Eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo nessa leitura e nessa meditação. Nós vamos juntos, nós estamos aqui para aprender juntos, porque nós acreditamos nisso, que o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas e o Espírito de Deus está em mim e o Espírito de Deus está em você. Então, abre a sua Bíblia aí também, em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim, vejamos. Porque devemos já ser mestre pelo tempo, e ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É bem especificada aqui a ideia do que nós vamos tratar no decorrer desse tempo. E vamos falar, né, como se de trás para frente. Eu gostaria de começar com o versículo 14. E diretamente nesta palavra, nessa frase, os sentidos exercitados. Eu costumo sempre falar aqui, né, no nosso ponto de pregação, nas reuniões que nós falamos e fazemos aqui em casa, né? Uma geração, nós estamos vivendo um momento, na verdade, na realidade, de poucas pessoas interessadas em aprender, poucas pessoas interessadas em se esclarecer dentro da palavra de Deus. E o versículo termina falando, né, exatamente sobre a necessidade de exercitar os sentidos, ou seja, a nossa mente. As faculdades exercitadas em outras versões falam sobre as faculdades, a mente exercitada. Então ele está falando que é necessário exercitar a mente. Então, o que nós vemos, né, o que nós podemos observar na maioria das pessoas, infelizmente, é justamente a falta de exercício. A falta de exercitar as suas mentes. Como? Na leitura, na oração, na meditação,
em pensar nas coisas que realmente são espirituais. Exercitar a mente é justamente trabalhar os seus sentidos, trabalhar o seu conhecimento, trabalhar o seu entendimento. Quanto mais você exercita, mais você tem a capacidade de aprender, de absorver. Então, ele está chamando a atenção para isso. Em razão do costume, né? Então, a necessidade de ter o hábito, ter o hábito de trabalhar sua mente dentro da palavra do Senhor. E nós sabemos que falta. Nós temos observado que hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm buscado isso. Não têm o hábito de ler, de orar, de falar da palavra, de meditar, de se reunir, né, e debater sobre a palavra de Deus, enfim. Não tem esse hábito de exercitar a mente. Então fica difícil, né? Eu entendo que, diante dessa necessidade, dessa falta, eu entendo que realmente fica difícil de assimilar, difícil de compreender e de entender. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo justamente esta mensagem, esta palavra, né, para o início desse canal? É justamente porque é disso que nós vamos tentar resgatar, né? E em nome de Jesus nós vamos conseguir, né? O propósito, a intenção, né? Nosso trabalho aqui justamente é convidar você, fazer o convite a você a exercitar a mente junto com a gente, a ter o hábito de estudar a palavra do Senhor, porque ele diz que o mantimento sólido é para quem não tem, é para os perfeitos, que em razão do hábito exercita a mente. Então, essa palavra perfeito, para os perfeitos, como que nós podemos, digamos, interpretar ou colocar uma palavra que seja, né, igual a esse perfeito? O que o apóstolo Paulo, com a palavra de Deus, está dizendo? Perfeito. Eu entendo, né? Às vezes eu comento aqui em casa, comento muitas das vezes quando a gente está debatendo sobre a palavra de Deus. Esse perfeito, nós podemos aí comparar ou colocar ali aqueles que são os bem aplicados. Às vezes eu dou exemplo aqui, né, do aluno em sala de aula. O aluno bem aplicado é aquele aluno que está sempre atento, está sempre chamando a atenção da professora, né, em perguntar, em questionar, em tirar dúvidas, em mostrar muitas das vezes o exercício que faz ali. Aquele aluno que está sempre preocupado em aprender. É aquele aluno que é sempre bem aplicado dentro da sala de aula. Em tudo que ele faz, quer ser o primeiro, está sempre levantando a mão, quer participar da aula, né? Quer ser o líder do grupo, né, de trabalho que às vezes a professora levanta dentro da sala de aula. Enfim, eu costumo comparar esse perfeito aqui com aquele aluno aplicado, o bem aplicado. Trazendo para a nossa vida espiritual, não está muito distante disso não, muito pelo contrário, acho que se encaixa perfeitamente para o conteúdo dessa mensagem, para o conteúdo desse versículo. É para os perfeitos, ou seja, para os bem aplicados. Não está falando de perfeição natural, não está falando de perfeição na carne, nada disso. É para aqueles que são bem aplicados dentro da palavra de Deus. Então, esses bem aplicados vão se interessar, vão adquirir hábito em exercitar as suas mentes para aprender. Então ele está dizendo que o mantimento sólido são para esses bem aplicados. Por que ele está dizendo isso? Porque o mantimento sólido que ele está se referindo é o conteúdo da palavra. É aquela preciosidade da palavra, são os valores espirituais que a palavra de Deus nos apresenta, nos ensina. É o conteúdo profundo dentro da palavra do Senhor, da revelação da palavra de Deus, que nós podemos, você há de concordar comigo, que está muito escasso, né? Está faltando muito isso, infelizmente, no meio de nós. O conteúdo, a questão de aprender e se aprofundar na palavra de Deus. Mas ele está dizendo aqui, já naquele tempo, ele já dizia isso, que as pessoas iriam encontrar dificuldade em assimilar. Mas por que essa dificuldade? Porque não são, a maioria das pessoas dentro das igrejas não são
bem aplicadas dentro da palavra de Deus para assimilar. É por isso que tem muita gente que recusa. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de receber. Tem muita gente que rejeita a palavra antes mesmo de comparar. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo também, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos comparar coisas espirituais com espirituais. Nós é que precisamos adquirir essa habilidade. Nós é que precisamos. Cada um de nós precisamos adquirir essa habilidade. Então, ele está dizendo isso, que o mantimento sólido tem essa dificuldade, a pessoa tem dificuldade de assimilar, é porque ele não é bem aplicado. Não é uma pessoa experimentada dentro da palavra, capaz de ouvir e trabalhar, assimilar, comparar, e ela mesma no seu coração julgar. Então, por não ser bem aplicado, não ter o costume de, não tem o hábito de ler, não tem o hábito de estudar a palavra, não tem o hábito de meditar, não tem o hábito de tentar entender a palavra de Deus, o que ela faz? Rejeita. Não se dá nenhum trabalho dela mesma comparar. Então fica muito mais fácil, às vezes, rejeitar. Ficou mais simples, às vezes, rejeitar uma palavra diferente, uma palavra que ela está julgando naquele momento ali como difícil de receber. Então fica mais simples para ela recusar, porque ela está habituada a ouvir outras coisas, habituada, né, digamos assim, num ensinamento há muito tempo naquilo ali, e às vezes tem dificuldade. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo naquela época. O próprio apóstolo Pedro comenta em uma das suas epístolas sobre este fato. Ele fala, se eu não me engano, não sei se é segundo, não sei, mas nós vamos trazer aqui o que Pedro fala. Ele fala, olha, segundo aquilo que o irmão Paulo fala, que em muitas das suas epístolas, que é difícil de se entender, muitas das vezes, que muitos deturpam, muitos, né, vamos dizer assim, manipulam, digamos assim, distorcem. Eu digo a vocês que ele recebeu a revelação do Espírito Santo para ensinar a igreja. Então, o próprio Pedro, o próprio apóstolo Pedro, na verdade, quando ele fala que é difícil de entender, ele mesmo está dizendo que ele teve dificuldade. Quando ele fala que é difícil de compreender, ele está falando que ele mesmo encontrou dificuldade. Ele não está falando que é difícil para o outro. Quando ele cita essa palavra, essa parte, difícil compreender, de difícil compreensão, é porque ele está dizendo que ele encontrou essa dificuldade. Mas pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo é para isso, é para nos ensinar todas as coisas, é para nos abrir os nossos olhos, né, a nossos ouvidos, e nos fazer compreender. É Ele que ensina todas as coisas. Então, se o apóstolo Pedro, ele mesmo afirma que é difícil, então, é fácil compreender que hoje em dia haja essa dificuldade das pessoas compreenderem certas coisas. O alimento sólido, né? Ele dá até o exemplo aqui, né, daqueles que são meninos, que ainda necessitam de leite. É por isso que hoje em dia as pessoas, às vezes velhas, às vezes 20, 30 anos, 40 anos dentro do Evangelho, e ainda precisa de leite, ainda é alimentado com leite, porque ainda não tem, digamos, o corpo preparado para receber o alimento sólido. É uma criança que sempre precisa de mamadeira, porque não é o tempo que traz maturidade. Não é? Tem gente que acha que 30, 40 anos já é expert, né? Já sabe tudo da palavra, já sabe tudo. Não é o tempo que vai dizer, né, a capacidade, a qualidade que você tem no conhecimento de Deus dentro da palavra do Senhor. Não é o tempo que diz isso. Mas ele começa falando, devendo já ser mestre pelo tempo. É claro que no decorrer do tempo, quanto mais você busca, quanto mais você assimila, quanto mais você cresce, quanto mais você busca entender a palavra do Senhor, a tendência é você adquirir mais maturidade. O tempo ajuda, contribui para isso. Mas infelizmente hoje,
Né? Tem muitas pessoas que, apesar de ter tanto tempo da palavra de Deus, ainda mamam, ainda toma leite, tem dificuldade de digerir o alimento sólido. Então, o que eu quero trazer, na verdade, é dizer a você que, pelo Espírito de Deus, todos nós temos a capacidade de aprender. Pelo Espírito Santo, todos nós temos a capacidade de entender e compreender a palavra de Deus, de assimilar o conhecimento do Senhor e discernir tanto uma coisa como outra, tanto bem como mal. Correto? Então, mas para isso nós precisamos aprender a habituar, se habituar a ter o costume de exercitar a mente. Eu tenho 22 anos de ministério, né? Talvez, é claro que eu não sou... Muita gente, digamos, nem aceita isso, não me recebe desta maneira, mas o fato é que eu tenho 22 anos de ministério. A minha casa, a minha família é dirigida dentro de tudo aquilo que Deus nos ensinou durante o decorrer desse tempo. E eu digo a você, afirmo a você, eu tenho aprendido, a nossa casa, nosso ministério tem aprendido muito com a palavra de Deus durante todo esse tempo. Eu confesso a você que muita coisa eu aprendi dentro desse ministério. Eu me converti com 16 anos de idade. Me converti com 16 anos de idade. Mas já desde aquele momento, já iniciei a minha trajetória, já iniciei o meu caminho dentro da palavra de Deus em aprender. Eu sempre fui uma pessoa, né? Eu sempre fui, e quem me conhece sabe, eu sempre fui interessado em aprender. Eu sempre trouxe, sempre carreguei comigo, na minha mente, na minha concepção, que nós precisamos aprender o tempo todo com Deus. Ninguém nunca sabe nada, como a palavra de Deus mesmo diz, né? Ninguém nunca sabe nada. Isso significa que a gente tem que sempre procurar aprender todos os dias com Deus. Oh, louvado seja! Aleluia! Aleluia por isso! Oh, glória! Em todo tempo nós temos algo para aprender com Deus. Sempre, sempre, sempre. Tem muita gente que bate no peito pelo tempo, ou porque é conhecido, ou porque muitos aclamam, né? Muitos dizem, homem de Deus, pregador, amém. E bate no peito e diz, eu conheço, eu sei a palavra de Deus, tenho conhecimento da palavra de Deus, se julga mais conhecedor, sabe mais do que os outros, mas a gente nunca sabe nada. Aleluia. A gente nunca sabe nada. Eu tenho certeza que no decorrer desses vídeos eu vou aprender muito com o Senhor. Entende isso? Nós vamos aprender muito. Em todo tempo nós temos sempre que aprender algo novo com Deus. Amém? Então, eu convido a você a despertar o teu interesse em aprender a palavra. Em outro vídeo, nós vamos ler lá o trecho lá de São João que fala sobre a unção. E nós vamos ali falar um pouco mais sobre isso. Né? Esses primeiros vídeos serão assim uma apresentação daquilo que realmente, qual é a ideia que nós estamos tentando trazer e vamos conseguir em nome de Jesus. Despertar você para estudar a palavra. Chega de leite, leite vos dei de beber. E o apóstolo Paulo, por que eu digo apóstolo Paulo? Né? Porque em Hebreus, né, nós sabemos que Hebreus é uma epístola que a gente não consegue identificar quem foi o autor de Hebreus. Mas eu falo Paulo por causa da linguagem. A gente conhece a determinada pessoa muitas das vezes, né, pela voz, pelo jeito de falar, né, pela maneira de falar. Às vezes a gente identificamos somente ouvir, é fulano. Apenas pelo som da voz, pela linguagem que a pessoa às vezes utiliza, que às vezes é única, né? E o apóstolo Paulo, eu entendo aqui que o livro de Hebreus é carregado de uma linguagem realmente de revelação, realmente de conteúdo, digamos, novo, dentro da igreja do Senhor, já naquele tempo. O apóstolo Paulo foi aquele que foi levantado para pregar para os gentios, todos nós sabemos, conhecemos, onde ele recebeu a revelação do Espírito Santo para ensinar o evangelho da graça de Deus.
Amém? Nós vamos caminhar muito dentro disso aí, né? Eu não tô aqui, tem muita gente que diz que eu sou pregador de Paulo. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu sou pregador de Cristo, pregador. É justamente pelo fato de eu ser um pregador de Jesus Cristo que eu vou muito dentro dessa linha que o apóstolo Paulo nos ensina. É justamente por isso. Então, muita gente pode estranhar, já começar a estranhar a minha linguagem, digamos assim, mas antes de fazer o julgamento, antes de você achar que eu sou, digamos, né, um herege, né, um daqueles que distorcem, muito pelo contrário, tá? Antes de você me julgar dessa forma, compare as coisas primeiro, compare as coisas espirituais primeiro, ouça, para depois você fazer aí o teu julgamento a meu respeito. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Durante o decorrer dos outros vídeos, nós vamos falar muito sobre essas coisas, mas eu gostaria até de fazer aqui, dar um destaque, alguns temas que nós vamos tratar, os principais temas que nós vamos tratar muito aqui dentro desse canal. Vamos falar sobre o plano da salvação, de que esse plano da salvação, já desde antes da fundação do mundo, já foi pré-determinado para nós. Vamos falar sobre ofertas e dízimos. Olha, isso aqui vai mexer muito, isso aqui vai causar muita polêmica. Por que eu estou falando ofertas e dízimos e não dízimos e oferta? Porque eu já posso adiantar que a oferta para mim vem em primeiro lugar. Predestinação e santificação. Para adiantar para você, né? Talvez pela minha linguagem, pelo que eu já estou introduzindo aqui, eu sou daqueles que acreditam na predestinação, eu creio na predestinação. Nós vamos falar sobre isso dentro da palavra de Deus. Mas, ressaltando, e é importante dizer, tá? Não a predestinação que muitos julgam, que eu acredito que muitos acreditam. Eu creio na predestinação, mas acima de tudo, que nós estamos aqui, fomos chamados para ser santos, tá? Ao contrário que muitos julgam por aí, aqueles que dizem que são predestinados é porque não precisam mais santificar suas vidas. Pode, viver de qualquer maneira que já vai estar salvo e vai para o céu mesmo. Nada disso, tá ok? Está repreendido em nome de Jesus isso aí. Vamos mostrar, vamos ver dentro da palavra de Deus, que não é disso que o apóstolo Paulo fala, não. Não é isso aqui que a palavra de Deus fala, não, tá? De que aqueles que são predestinados já estão salvos e pode pecar, nada disso. Isso aí são pessoas que às vezes, para fugir, digamos, dessa realidade, e às vezes não saber explicar determinado assunto, já joga essa daí, isso é heresia, isso é mentira, isso é do diabo, porque eles pregam que já está salvo e pode pecar, nada disso. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós somos predestinados para ser santos. Então, guarda aí essa palavra e nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre a soberania de Deus e o falso livre-arbítrio. Ok? Vamos falar sobre a nossa pré-existência. Mas tudo isso é ciência que nós vamos tratar aqui. Vamos trazer muitos assuntos práticos também, funcionais, dentro da palavra de Deus para a nossa vida. Vamos falar sobre a nossa filosofia de vida cristã. Vamos falar sobre o falso ensinamento da prosperidade. Essas mensagens de hoje, que tem por aí, ensinando o povo, dizer que é só pedir e dá-se-vos-á, e temos que buscar as coisas, temos que ter tudo dessa terra. Olha, existe muito equívoco. O povo de Deus está muito equivocado quanto a essas coisas. Está fugindo da realidade do Evangelho. Está fugindo daquilo que realmente é precioso. Está fugindo daquilo que realmente nós temos que buscar. Estou vendo aí um exagero muito grande quanto a isso. As pessoas estão indo nesse ensinamento e nessa linha aí. Então, vamos ver que não é nada disso não, tá? Nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus. Muitas coisas a gente tem que, experimentar neste mundo para ganhar o reino dos céus. Vamos falar muito sobre isso aqui, eu tenho certeza que vai levantar muito questionamento. Vamos falar sobre o crescimento espiritual, Vamos trazer muito conteúdo aqui de ensinamento, como crescimento espiritual para a nossa vida. Vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, batismo nas águas. Olha, tem muito conteúdo.
Eu estou muito animado, muito empolgado para trazer, aleluia, oh glória, obrigado Jesus, para trazer esse momento da palavra de Deus para você, para nós, né? Porque quando eu falo também, eu aprendo, como eu disse, né? Por que eu gosto de falar, gente? Por que eu gosto de pregar? Por que eu gosto de abrir a Bíblia, de estudar? Porque quando eu estou lendo, quando estou falando para mim. Obrigado, Jesus, eu estou falando para mim. É por isso que eu amo isso aqui. É por isso que eu peço ao Senhor, meu Deus, que Ele abençoe esse trabalho, que o Senhor venha abençoar as pessoas que estarão nos ouvindo, porque eu acredito muito nisso. E como que eu tenho aprendido? Como que Deus tem identificado a minha vida no momento que eu começo a falar da palavra de Deus? E se deixar eu não paro, mas eu estou cronometrando aqui o tempo, que eu não vou ficar estendendo o vídeo não. Vou deixar, né, as coisas acontecerem conforme o tempo. Ah, e para terminar, eu vou trazer aqui um estudo bastante interessante sobre Gênesis. Olha, tenho certeza que vai despertar muita curiosidade, né? As pessoas vão até estranhar algumas coisas que nós vamos falar aqui. Gênesis, a criação, capítulo 1, 2 e 3 principalmente, de Gênesis. Olha, tem tanta coisa diferente. Eu lembro que esse estudo de Gênesis, essa revelação de Gênesis, eu recebi do próprio Espírito Santo. E eu lembro muito bem que no tempo que eu recebi isso, eu estava buscando esse esclarecimento com tanta intensidade, porque eu lia e tinha coisa assim que, poxa, eu não compreendia. Como é que é isso aqui? Como é que as coisas aconteciam dessa maneira? Porque eu ouço muita gente dizer, porque no capítulo 2 Deus falou de um jeito, no capítulo 1 falou daquilo que ele já tinha falado e apenas mudou a linguagem, sei lá, do tempo, não sei. Eu não acredito muito nisso não. Hoje eu entendo exatamente o que aconteceu do início do capítulo 1, capítulo 2, do capítulo 3, e tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Todos os fatos. Não tem esse negócio de Deus repetir as coisas no capítulo, de que Moisés repetiu as coisas no capítulo 2, que já foi falado no capítulo 1, apenas está usando. Não. Nós vamos, e você vai acompanhar e você vai fazer seu julgamento. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Eu convido a você para esse estudo de Gênesis. Quando eu for lançar aqui no vídeo, quando eu for começar, eu vou anunciar aqui. Aliás, os dias de lançamento, Mateus, é quarta, sexta e domingo, correto? Esses vídeos serão lançados toda semana, sempre na quarta, na sexta e no domingo. Hoje nós estamos fazendo, o vídeo de sexta-feira, tá? E nós vamos depois fazer o de domingo e assim por diante, ok? E quando nós formos entrar nesse estudo, eu vou anunciar aqui. Amém, gente? Então, olha só, que Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez eu peço a você que deixe aí o seu like aí, ajude, compartilhe esse vídeo, tá? Ouça, assista, mas com o teu coração realmente voltado, no Espírito de Deus. Não faça um pré-julgamento, muito pelo contrário, ouça a palavra de Deus. Se você quiser rejeitar, rejeita, mas permita que o Espírito Santo venha esclarecer a tua vida. Essa tem sido a minha oração, vai continuar sendo a minha oração em nome de Jesus. Eu só digo a você que eu estou aqui muito convicto de tudo aquilo que eu aprendi com o Senhor. E outra coisa, só para fechar, eu sou uma pessoa, um pregador da palavra, muita gente que me chama de pastor, amém, mas eu me considero um pregador da palavra de Deus simplesmente. Eu sou o pastor da minha casa, isso eu sou. Agora, eu nunca fui assim um pregador, um homem de Deus, digamos assim, que estuda a palavra de Deus com acompanhamento. Eu confesso a você que eu não sou de ler outros livros, na verdade, Eu não tenho seminário, tá? Eu estou fazendo minha apresentação agora, não tenho curso de nada, não tenho seminário, não tenho nada, não tenho teologia, não tenho nada não.
Amém? Mas uma coisa eu tenho, Espírito de Deus e vontade de aprender. Espírito de Deus na minha vida e vontade de aprender. Durante todos esses 22 anos de ministério, eu sempre tive vontade de aprender a palavra do Senhor. E sempre amando a palavra de Deus acima de todas as coisas. Tenho defeitos, sou cheio de falhas, aleluia. Mas é justamente por ser falho que Deus tem me usado, que Deus tem tido misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, convido você a compartilhar, a estar conosco sempre. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando ao teu coração.